Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos responder a questão 3 da lista sobre conservação da quantidade de movimento. Essa questão tem o seguinte enunciado: um homem de massa de 90 kg está sentado na polpa de um barco em repouso, num lago. A massa do barco é de 270 kg, que eu chamei de Mzão, e seu comprimento é Lzão igual a 4 metros. O homem levanta-se e anda em direção à proa. Decisão da resistência da água determina a distância Dzão que o bote percorre durante o percurso do homem da polpa à proa. Bom, pessoal, aqui temos um desenho esquemático do que está acontecendo nessa questão. Nessa parte aqui do desenho, nós temos o caso onde que o homem está sentado ainda no barco, ainda não se movimentou, tá certo? E já nessa parte de baixo da figura, o homem já chegou na proa, ou seja, caminhou dessa ponta até essa ponta aqui. Mas perceba que quando ele faz esse movimento, o barco também se movimenta, só que para trás, tá certo? Então, essa ponta da proa aqui, nessa situação e nessa de início aqui, essa distância que ele pede, ele chama de D, tá certo? Então, eu vou chamar essa distância aqui, que ele estava aqui inicialmente, em relação a um referencial fixo na margem, tá certo? No referencial fixo à margem, o homem se movimentou apenas dessa posição daqui até aqui, tá certo? Que essa distância aqui toda vale quanto? L menos D. L é o comprimento total do barco e D é essa distância daqui, tá certo? Show de bola? Outro ponto que vocês têm que reparar também, que esse movimento que o homem faz de caminhar e que exerce uma força sobre o barco, e são forças internas, tá certo? Com isso, a quantidade de movimento que tem antes, ou seja, nessa situação daqui, tem que ser igual à quantidade de movimento depois, que eu vou chamar essa figura daqui, essa parte aqui. Então vamos escrever aqui antes e aqui depois, tá certo? E quem é a quantidade de movimento antes? Bem, é a soma da quantidade de movimento do barco mais do homem, só que antes. E a quantidade de movimento depois? Desse mesmo objeto, só que trocando antes por depois. Perfeito? Agora vamos analisar a situação antes, ou seja, essa situação daqui. Tanto o barco quanto o homem estão em repouso. Se a velocidade é zero, a quantidade de movimento desses objetos são zeros, porque a quantidade de movimento é o produto da velocidade pela massa, tá certo? Então, esse termo aqui é zero e esse aqui também é zero. Ou seja, todo esse lado esquerdo dessa expressão daqui vale zero. Perfeito? Ah, e outro ponto antes de continuarmos, eu esqueci. Essa expressão daqui da quantidade de movimento, quanto essa aqui também, são quantidades vetoriais, tá certo? Como o barco e o objeto estão se movimentando ao longo dessa direção aqui, que eu vou chamar de direção x, ao longo dessa direção aqui, que eu vou chamar de eixo x, essa expressão daqui, que é uma equação vetorial, se transforma numa equação escalar, de apenas uma equação, uma única componente. Tá certo? Então, toda a nossa álgebra que vocês têm do ensino fundamental serve para resolver essa expressão, tá certo? Então, vamos continuar. Então, vimos que todo esse lado aqui, do lado dessa expressão aqui, é zero. Então, vai ficar zero igual. Quem é a quantidade de movimento do barco depois? Vai ser a massa dele, que é mzão, vezes a velocidade dele, vzão. Mas cuidado, essa velocidade aqui está apontando no sentido negativo ao do eixo x positivo que nós adotamos como sendo para a direita. Então vai ficar menos mzão vezes vzão. E a quantidade de movimento do homem vai ser a massa dele vezes a velocidade. A massa dele é mzinho e a velocidade dele é v. Agora vamos ver o sinal. Como essa velocidade aqui está apontando na mesma direção e sentido que o eixo x positivo, então ele vai ser mais. Tá certo? Show de bola? Então com isso nós obtemos essa expressão daqui. Mas nós temos um problema a princípio, porque nós não temos o valor dessa velocidade Vzinho e nem da Vzão.
nós temos apenas as distâncias. Então nós temos que lembrar aqui que a velocidade média, que é a que nós estamos considerando nessa questão, é a razão entre as distâncias sobre o intervalo de tempo. Então vamos ver. Para a velocidade Vzão, que é a velocidade do barco, vai ser aqui. Qual a distância? Essa distância aqui, dzão, sobre o intervalo de tempo, ΔT. E a velocidade Vzinho? Vai ser a razão entre a distância sobre o intervalo de tempo. Qual a distância? Essa distância daqui. L menos D. Que é quanto que ele andou em relação ao referencial que está fixo na margem. Tá certo? Não é em relação a um referencial fixo no barco, não. Tá certo? Então vai ser L menos D sobre intervalo de tempo ΔT. Então, substituir essas duas expressões aqui de velocidade nessa expressão daqui, nós vamos ter essa expressão daqui. Tá certo? Agora, repare o seguinte, esse ΔT aqui é igual a esse. Então, nós podemos dividir toda essa expressão por ΔT. Quer dizer, multiplicar por ΔT. Tá certo? Com isso, isso daqui some, isso daqui também. Então, com isso, nós vamos ter 0 igual a mzão menos vezes vzão, dzão, perdão, mais mzinho vezes L menos D. Agora, eu vou passar esse termo daqui para o lado esquerdo. Com isso, nós obtemos essa equação daqui. Tá certo? Agora, vamos multiplicar esse mzinho por Lzão e I por D, ou seja, fazer a distributiva. Então, vamos obter essa expressão daqui. Agora, eu vou passar esse termo daqui para o lado esquerdo. Então, vai ficar mzão vezes dzão mais mzinho vezes dzão igual a mzinho vezes Lzão. Repara que aqui tem dzão e aqui também. Então, vou colocar o D em evidência. Então, vai ficar mzão mais mzinho vezes dzão igual a m vezes Lzão. Agora, eu vou passar esse termo aqui que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar dzão igual a razão entre mzinho sobre a soma de mzão com mzinho. Isso tudo vezes Lzão. Agora eu vou substituir os dados do problema. Que mzinho é a massa do homem, que é 90 kg. E a mzão, que é a massa do barco, vale 270. Então 270 mais 90, substitui aqui. E quem é Lzão? 4. Então resolvendo essa conta lhada toda aqui, vocês vão encontrar que esse D vale 1 metro. Tá certo? Com isso nós resolvemos essa questão e